Meninas, boa tarde. Eu vim aqui rapidinho para passar para vocês sobre o calendário de 2020. Eu tive que refazer esse calendário de 2020, porque vocês sabem, né, que agora a gente não tem a obrigatoriedade de cumprir 200 dias letivos, mas temos que cumprir as 800 horas. Então, diante disso, eu tive que fazer um calendário contando as horas e não mais dias letivos. Então, aquele calendário lá do início do ano que a gente botou num caderno de recado das crianças, a gente não vai usar mais ele. Nós vamos utilizar esse de carga horária. Depois do vídeo eu vou postar na tabela do Excel a carga horária do infantil e a carga horária do fundamental. Por que do infantil e fundamental são diferentes? Porque o infantil também não tem obrigatoriedade nem de cumprir os 200 dias letivos e nem de 800 horas. Não tem essa obrigação de cumprir as 800 horas, diferente do fundamental. O fundamental, para que os alunos passem para a série posterior, precisam cumprir a carga horária de 800 horas. Por isso que eu tive que fazer um calendário para o infantil e um calendário para o fundamental. O calendário do infantil vai fechar com 525 horas. A gente contando essa carga horária, eu não estou contando só de atividade remota. Desde aquela aula lá de 7 de fevereiro presencial até dezembro. Porque eu fechei o nosso calendário para a gente finalizar 2020, dia 23 de dezembro, certo? Então, eu contei toda essa carga horária de quando a gente iniciou no dia 7 de fevereiro até 23 de dezembro. Então, contando essa carga horária de 7 de fevereiro, que a gente iniciou com aula presencial, até 23 de dezembro com atividade remota, abrindo o grupo das 2 às 6 horas, que é o que a gente está fazendo, nós finalizamos com 525 horas. Para o infantil não tem problema. A gente fica devendo 275 horas para fechar 800 horas. Por infantil não tem problema, porque não precisa cumprir essa carga horária. Então, a gente vai continuar com a turma do infantil com 525 horas. A gente finaliza 23 de dezembro com 525 horas. Mas o fundamental precisa ainda complementar dessas 525 horas, 275 horas para finalizar 800 horas, porque o fundamental é obrigatório. Então, diante disso, a turma do fundamental, a partir de segunda-feira, vai abrir o grupo, só a turma do fundamental. O infantil não tem problema nenhum. A turma do fundamental vai abrir o grupo agora. Vai começar a dar aula de 1 hora até as 6 horas. Aí a gente acrescenta, né? Agora a gente não vai ter mais 4 horas de aula por dia para o fundamental. Vai ser agora 5 horas de aula por dia. E além de o fundamental, além de abrir o grupo 1 hora, o fundamental vai ter que também trabalhar com as crianças no contraturno, 1 hora aula também, todos os dias pela manhã, com uma atividade de reforço. Então, a partir de segunda-feira, a turma do fundamental, ao invés de 4 horas aula por dia, que era de 2 às 6, agora a gente vai ter 6 aulas por dia, que vai ser agora de 1 às 6, mais 1 hora aula todos os dias pela manhã. Porque o fundamental vai fazer isso para a gente completar a carga horária que vai estar faltando, que é de 275 horas, para fechar as 800 horas, para a gente finalizar o nosso ano letivo no dia 23 de dezembro. Aí fica todo mundo, o infantil e o fundamental. A gente finaliza o nosso ano letivo no dia 23 de dezembro. Lembrando que a partir de segunda-feira, só quem vai abrir o grupo de 1 às 6 é a turma do fundamental, e vai ter a aula no contraturno pela manhã também é só a turma do fundamental, porque a gente precisa cumprir as 800 horas e a gente não consegue finalizar essas 800 horas somente abrindo o grupo de 2 às 6, que só fica 4 horas aula. Do infantil não tem problema, porque não tem essa obrigatoriedade, mas o fundamental, para a gente passar para o ano de 2021, a gente precisa cumprir as 800 horas. Espero que vocês tenham entendido. Abaixo aqui eu vou colocar as 2 tabelas no Excel com o nosso calendário, que não é mais de dias letivos, como eu falei no início, é de carga horária, de hora-aula, carga horária não, é de hora-aula.
Então, embaixo eu vou colocar o calendário do infantil e vou colocar o calendário do fundamental, sendo que os dois a gente vai finalizar no dia 23 de dezembro. E nesse calendário também, queridas, do infantil e do fundamental, já tem também as finalizações da unidade, já tem as datas da primeira, da segunda e da terceira unidade. A primeira unidade terminou dia 18 de junho. Como eu já finalizei, né, o nosso calendário de 2020 com carga horária, eu já pude também dividir as unidades. Então, a primeira unidade terminou no dia 18 de junho, a segunda unidade vai terminar em setembro, 30 de setembro, e de outubro a 23 de dezembro a gente fica com a terceira unidade, certo? Hoje à tarde eu vou estar passando essa informação para os pais, enviando também esse calendário de carga horária para os pais, para eles estarem cientes disso, tá bom, queridos? Eu envio mais tarde para vocês o aviso para vocês fecharem o grupo hoje à tarde com essa informação. Grata pela compreensão de todos. Qualquer coisa, qualquer dúvida em relação à carga horária, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Beijo, beijo. Vamos viver um dia de cada vez, né? Essa fase vai passar, é a certeza que nós temos, né? Que enche nosso coração de esperança, que é passageiro.